Olá, caríssimos. Hoje vou falar sobre um livro aí que faz tempo que eu queria falar, sobre uma autora também que eu queria falar, mas ficou aí na fila e agora eu fui incentivado até aí para falar sobre este livro aqui, tá? Hannah Arendt, A Condição Humana. Eu nunca tinha lido nada da Hannah Arendt, sempre ficou ali. Eu tinha lido coisas assim, passageiras sobre ela, né? Nunca tinha lido uma obra dela. E aí, um ano atrás, um ano e pouco atrás, surgiu a oportunidade de cursar uma disciplina no curso da UniOeste, no curso de pós-graduação da UniOeste, uma disciplina específica onde seria lido esse livro aqui, A Condição Humana, com o professor Rosalvo Schutz. E aí, ele é um especialista, né, em Hannah Arendt, e me interessei e fui, né, fazer essa disciplina. Então a gente leu durante um semestre inteiro essa obra. Foi muito legal, porque a gente discutiu, parava ali, né, dois capítulos só cada vez, né, então são um total aí de 6 capítulos, né? Às vezes um capítulo ali, a gente ficava a tarde inteira discutindo. Foi muito, muito proveitoso. E assim, eu gostei demais desse livro, até porque o que me surpreendeu é que fala bastante sobre tecnologia. Então, o meu interesse, né, filosofia da tecnologia, então eu não esperava que ela fosse falar tanto sobre tecnologia nesse livro, né, um livro que está tratando sobre a condição humana. Então, foi muito bom, né, então eu vou comentar sobre isso. Já nas primeiras páginas, né, já no início, no prólogo, se não me engano, ela já vai citar falando sobre o que ela está tratando no livro. E uma das primeiras coisas que aparece aqui no prólogo dela ela faz referência ao satélite artificial lá que foi lançado em 1957, o Sputnik. Né? E aí você já fica pensando assim, né, já no prólogo, por que que já no prólogo de um livro que está falando sobre a condição humana, ela vai falar sobre esse fato tecnológico? Né? E aí eu li com essa atenção. Né? Até escrevi o trabalho para o final para a disciplina e também um artigo que eu pretendo publicar aí sobre, né, justamente sobre a visão de tecnologia ali na Hannah Arendt. Já tem outras obras, já tem outros textos por aí, você pode procurar, já tem outros trabalhos focando, né, sobre a questão da tecnologia na Arendt, mas eu peguei, dei enfoque nas umas coisas que eu estava interessado, inclusive sobre a relação, questões de redes sociais e tal, né, cibernética, que a cibernética estava nascendo ali ainda, né, na época que ela estava escrevendo, em 1957. Então, era um contexto do período pós-guerra, né? Ela já estava escrevendo nos Estados Unidos, inclusive essa obra foi escrita em inglês. Né? Eu até estava conversando com um amigo, o Maurício, que também lê bastante sobre Hannah Arendt, e eu estava falando com ele, eu queria ler, né, essa questão, né, de ler ela, será que não vai ser afetado muito, né, eu leio em inglês, ele falou, não, mas essa obra foi escrita em inglês, né, depois eu fui ver, realmente ela estava lá nos Estados Unidos, dando aula nos Estados Unidos, né, depois ela saiu, né, como ela era judia, né, ela saiu da Alemanha foi né, indo até lá chegar nos Estados Unidos, depois se tornou professora. Né? Só para contextualizar, ela viveu de 1906 a 1975, tá? Então ela era pensadora judia, filósofa política, apesar de que ela não gostava muito, né, de ser chamada de filósofa, e ela também tinha uma formação em teologia, tá? O doutorado dela em teologia, com uma tese sobre o amor em Agostinho. Então isso também aparece aqui, né, essa visão até de algumas coisas do cristianismo transparece nessa obra Condição Humana, como aparece em muitas outras dela. Né? Então, até pelo contexto, as amizades que ela tinha também vão mostrar esse interesse, vão apontar para ela esse interesse na tecnologia. Né? Então, o Hans Jonas, por exemplo, né? O Gunther Enders, que foi um cara que escreveu, ele era casado com a Hannah Arendt até 1937 e ele escreveu obras monumentais falando sobre tecnologia. Né? Tem um livro chamado A Obsolescência do Homem. Né? Então, um livro bastante interessante para se pensar sobre questões tecnológicas também. Né? Então, claro que, né, além de ter sido orientada pelo Heidegger. Né? E aí também ela teve um caso com o Heidegger, né? Bastante famoso aí esse caso com o seu orientador. Né? Então, esse interesse da tecnologia foi muito forte na obra dela.
né? Então, não tem como você estudar Hannah Arendt, ler Hannah Arendt e passar sem ver essas questões da tecnologia. Aliás, deixa eu recomendar, tá, para você que está entrando, assim como eu, né, quando eu entrei a começar a estudar sobre Hannah Arendt, ler sobre Hannah Arendt, eu li, conforme a gente ia discutindo esse livro, eu li esse aqui, que é uma biografia curta, tá? Uma biografia relativamente curta sobre ela, muito bem escrita, bem gostosa, tá? Para conhecer a vida dela. Então se chama Arendt, Entre o Amor e o Mal, uma biografia, tá? É da Anne Heberlein. Então a Heberlein, ela é sueca, tá? Então ela escreve sobre teologia, sobre ética. Então ela tem bastante conhecimento também da área. Então é uma biografia muito, muito gostosa, muito acessível. Uma das biografias mais acessíveis que eu já li. Eu gosto bastante de biografia e essa é uma biografia extremamente acessível, né? Mesmo que eu não sou especialista, não quero me aprofundar tanto, mas vale para ler, para conhecer, né? Hannah Arendt, conhecer o contexto que ela viveu da época, né? Tá muitas pessoas falando hoje em dia, né? Então, né? Falando coisas absurdas sobre a Hannah Arendt, né? Então precisa conhecer e ver o impacto que ela foi, a importância que ela tem, que reflete em muitos autores que a gente tem lido hoje. Por exemplo, né, o Byung-Chul Han, um autor que eu gosto muito, leio muito, é um autor que cita direto a Hannah Arendt, né? Ele gosta muito da Hannah Arendt, né? Então, realmente tem que ser uma autora conhecida. Então, assim, nesse livro, né, A Condição Humana, então ela vai trazer algumas coisas que são importantes para a condição humana. Né? Então, a tecnologia é aí muito presente, mas ela vai pensar sobre a condição humana como a soma total das atividades e capacidades humanas. Né? Então, tendo o trabalho, a obra e a ação, né, como o centro da análise dela. Né? Então, a ação, como ela chamava de a vita activa, né? Essa necessidade de agir. Né? Então, tem algumas interpretações, às vezes, que se fizeram. O próprio Byung-Chul Han, né? Eu não li esse último livro, o Byung-Chul Han lançou um livro agora, né? Sobre essas questões, né? E tal. Mas em outras obras ele tinha criticado a Hannah Arendt por focar muito na ação. Então, já vivemos num mundo acelerado, então por que a gente tem que ficar na ação? A Hannah Arendt, ao contrário, ela critica justamente esse mundo acelerado, né? Mas ela não vai falar também que a gente deve ficar com os braços cruzados, né? E que a gente não tem que se esforçar para mudar o mundo, né? Mas não é uma vida que você tem que ser workaholic, né? Não é isso que ela está dizendo, né? Então, por isso que eu acho que vale bem a pena voltar à obra dela, né? Para ver esses equívocos nessa ideia. Não é um livro fácil, tá? Foi um livro que a gente se sentou ali, né? Leu com atenção, voltava nos pontos, compartilhou, né? Então é muito legal discutir com outras pessoas, porque você compartilha algumas passagens, lê dessa forma, né? Numa espécie de clube do livro que a gente fez na disciplina, ajuda a gente a focar mais assim, né, na leitura, a ler com maior atenção. Eu gosto muito de ler assim com outras pessoas, porque aí você precisa focar melhor, né? E então ela vai falando, né, sobre tecnologia, sobre aceleração, né, como isso, sobre as questões do trabalho, como que essa alienação que ela já estava falando, né, das pessoas, de buscar, por exemplo, lá, né, que ela começa falando do Sputnik, de ir para outros planetas, né, como que isso causa uma alienação do homem com relação à Terra, né, do ser humano com relação a que esse planeta, né, ele quer largar esse planeta, né, é uma coisa muito semelhante que a gente vê hoje, né, aí em várias empresas, né, como o Elon Musk, né, que a ideia dele, né, é vamos conquistar outros planetas, sendo que aqui tem muitas coisas para resolver, né, a gente precisa pensar nesse mundo primeiro, né, então realmente é uma busca de abolir o ser humano, é uma busca de alienar a vida humana, né, da tecnologia moderna, e ela só estava falando isso lá na década de 1950, né, então assim, no que concerne a tecnologia, que é o meu interesse, né, eu gostei demais dessa obra. Né? Claro que não é uma análise sistemática, né? Não é uma análise de uma filosofia da tecnologia, mas perpassa demais a tecnologia, né, para a condição humana. Né? Nós somos homos técnicos, né? Nós precisamos de tecnologia, nós convivemos com tecnologia. E a gente precisa pensar como agir com tecnologia. Né? Então, uma das coisas que eu achei fabulosa, até escrevi artigos já sobre isso aí, a questão que ela propõe, né, nos debates,
uma metáfora da mesa, né? Para mim isso me tocou muito, ela fala, vai destilando ao longo de toda a obra, né? Então, o que é a ideia da mesa? Né? Uma ideia onde as pessoas estão sentadas em volta de uma mesa para discutir, para conversar as coisas, porque nesse momento você vai ter uma discussão mais proveitosa. Discursos políticos, discursos nas redes sociais, você, né, não tem uma presença real ali, você não tem, né, você é modulado por algoritmos, né, que eles te dão as notícias e tal. Então é muito difícil isso. Você precisa sair para agir, né, para ter essa vida ativa, você precisa desconectar e realmente sentar e ouvir as pessoas, conversar com as pessoas de maneira presencial, né? É isso que é a metáfora da mesa que ela usa, né? Isso que para mim me chamou muita atenção, assim, né? De caramba, né? Nós estamos tão assim, né? Os debates e tal, né? E a gente fica assim, né? Não tem realmente um debate real, não tem uma conversa real, tem só, né? Pessoas tentando convencer umas às outras, né? Então eu até falo para os amigos, né? Tem assuntos, eu mudei até minha forma de agir, já mesmo antes, né, de ler esse livro, mas ele me ajudou a agir, a fortalecer a minha percepção de que não tem debates nas redes sociais, né? Não há debates reais. Então eu parei de tentar procurar mudar as pessoas nas redes sociais, convencer as pessoas. Então às vezes eu compartilho notícias e tal, comento, mas se eu vejo que é uma coisa polêmica, eu falo, não, vamos para conversar isso, né? Vamos sentar num café e conversar juntos. Vamos conversar pessoalmente. Esse é um assunto muito complexo para a gente discutir nas redes sociais, né? Então, a gente perde muito isso, né, na modulação dos algoritmos, na como funciona o discurso político nas redes sociais. A gente perde demais, né, essa proximidade com as pessoas. A gente trata a pessoa, né, como, né, isto, né, como o Martin Buber, outro pensador aí judeu, também falava, né? A gente não trata como uma pessoa, como o outro, né, que você tem que cuidar. Você abole, você trata outra pessoa como simplesmente alguém a ser convencido. Você não está ouvindo a outra pessoa. E a Hannah Arendt vai tratando disso. Então, ela é uma filósofa política, tá? Ela está pensando em questões políticas. E ela está pensando no debate político, na democracia. Nós precisamos do debate, nós precisamos mudar isso. E aí, claro que ela vai tratar questões de trabalho, né? Questões da obra que ela diferencia, tá? É bem complexo as palavras que ela usa, né? O trabalho é uma coisa mais assim passageira e a obra, né, falando a grosso modo, é uma coisa que permanece. Então, muitas das coisas que a gente faz hoje é uma coisa só para, né, rápido, para se tornar obsoleto, e a obra é uma coisa que tende a permanecer. Então, a gente olhar essas diferenças, né, também perceber essa diferença é muito interessante, tá? Então, assim, eu recomendo mesmo que você não esteja interessado em tecnologia, né? Porque não é o único assunto que ela trata aqui, só que eu fiquei impressionado quanto de tecnologia ela traz nessa obra, né? Como isso está no pano de fundo ao longo de toda a obra. Não é uma obra fácil, mas é uma obra muito recompensadora. Os insights dela são muito fortes, inclusive muitos insights de percepções cristãs, né? Como ela tinha essa análise que ela tinha do Agostinho e tal, ela coloca muitas percepções bem cristãs aqui, né? Ela coloca o exemplo de Jesus como alguém que sabia conversar, né? Alguém que tinha virtudes, então é muito interessante isso, né? Como que pegar o exemplo de Jesus para trabalhar na esfera pública, né? Para trabalhar como um político, né? Se espelhar em Jesus, como seria isso? Então, né? Recomendo demais, né, pensar a condição humana aí junto com a Hannah Arendt. Recomendo demais todos os livros dela, né? Realmente esse não vai ser o último livro que eu li, né? Eu já li outras coisas, depois disso aqui eu já li outros livros dela, né? Porque realmente eu gostei demais. Ela é uma autora para os nossos dias, né? Ela é muito ainda atual, tá? Então fica a recomendação aqui deste livraço.